Olá, oitavo ano, bom dia, tudo certo? Professora Daiane está aqui com vocês no caderno de atividades, tá? Na página 27, onde nós vamos aí concluir alguns exercícios referente aí à parte ainda dos triângulos, certo? Então, o prof vai colocar aqui, ó, que nós estamos então no caderno de atividades, no livro de atividades, né, que vocês têm aí, na página 27, tá? Então, nós estamos ali no exercício número 11, até o 10 nós já havíamos feito, tá? E aí, a partir do número 11, a professora vai passando aí para vocês e vocês vão respondendo e anotando no caderno de atividades, caso tenham dúvidas, tá? Caso tenham dúvidas, vão anotando aí para poder pedir para a professora na aula ao vivo, que deve acontecer já amanhã, não lembro do nosso horário, mas aí amanhã, ou no máximo na quarta-feira, nós já teremos aula ao vivo, tá? Então, observem que tem bastante exercícios ainda referente a triângulos, por isso que a professora decidiu ainda não começar a parte dali dos quadriláteros, porque para nós não misturarmos muito o assunto. Então, conforme vocês aprenderem bem aqui os exercícios dos triângulos, né? Concluindo esses exercícios, aí nós começamos a parte dos quadriláteros, ok? Que já é ali praticamente a última unidade, né, do bimestre. Então, temos ainda um tempinho, então vamos com mais calma, ok? Na número 11, então, está dizendo assim, ó, nas figuras, os pontos A, B e C estão alinhados. Estão aqui, então, o ponto A, ponto B e ponto C, visíveis aqui na figura. Qual é a soma dos ângulos marcados em cinza? Então, ele quer saber a soma destes ângulos marcados em cinza. Como que nós podemos identificar? Como que nós podemos chegar a essa resposta aqui, que está anotada aqui, né? 360 graus, os ângulos marcados em cinza somente, tá? Então, aqui embaixo está a explicação para vocês, ó. Como a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo é 180, tá? Então, todos os triângulos, a medida interna deles, os ângulos internos, tem que ser 180, tá? Então, nós podemos aqui, por exemplo, ó, aqui, entre este, né? E este aqui, tem que dar 180, tá? Dos outros também. Então, se você tem aqui, por exemplo, este aqui, né? Este, tá? E este também teria que dar 180. E aquele outro ali também, ó. Aqui tem um ângulo, aqui eu tenho outro, e aqui eu tenho outro pedacinho que não está identificado com cinza. Todos eles teriam, então, que dar 180, tá? Então, temos que a soma das medidas de todos os ângulos da figura, incluindo os não indicados, que são esses aqui em volta aqui do ponto B, tá? Incluindo os não indicados, é de 3 vezes 180. Então, 3 vezes 180 porque tem 3 triângulos, né? 3 vezes 180, que vai indicar 540. Dessa maneira, devemos descontar, está escrito aqui, ó, descontar a soma das medidas dos ângulos não marcados em cinza, a qual é 180. Pois esta soma aqui, né, ó, aqui não está marcado em cinza. Então, ele descontou 180 graus, que seria esta medida total aqui. Dessa forma, a resposta correta procurada é 540 menos 180, que vai dar 360 graus. Compreenderam? Então, somou primeiro 180 vezes 3, somou os 3 triângulos, para saber o total que teria em todos os ângulos, né? Chegou, então, a 540. Aí, descontou essa parte aqui, porque essa parte não está em cinza. E ele queria saber só dos ângulos que estão marcados em cinza, tá? E aí, então, 540 menos 180 igual a 360. Por isso, a letra D, certo? Passando ali para número 12, né? Em um triângulo equilátero, XYZ,
marcam-se 3 pontos, pontos U, V e W, tais que o segmento XU é congruente ao segmento YV, que é congruente ao segmento ZW. Observe a figura ao lado. Letra A. Mostre que o triângulo XUW e o triângulo YUV e o ZWV são congruentes. Como nós podemos identificar que esses triângulos aqui são congruentes? O formado por XUW, que seria XUW, né? Aí o outro YUV, ó, YUV, esse aqui, né? E o último é ZWV, que é esse aqui embaixo, tá? Então, pelo enunciado do problema, está dizendo que os outros segmentos de reta aqui, né, são congruentes. Então, XU, YV e ZW são congruentes, tá? Como o triângulo XYZ é equilátero, tá? Esse aqui em cima, né, é equilátero, que lados são todos iguais, são congruentes, tá? Então, conclui-se que XW, YU e ZV também são congruentes, que são os cortes que foram feitos aqui, né? O XW, o YU, né? Do Y até o U, do X até o W e do Z até o V. Então, esses menores aqui também são congruentes. Além disso, os ângulos internos de um triângulo equilátero medem 60 graus. Então, ele já sacou aí, ó, que os ângulos internos do triângulo maior medem 60 graus. Estão sacados aqui, né? E concluem-se, então, pelo caso do lado, ângulo, lado, que os triângulos são congruentes, certo? Os triângulos formados, então, por essas retas são congruentes, sim, pelo caso lado, ângulo, lado, ok? Então, aqui está a descrição, né, do porquê que eles são congruentes. Na letra B, conclua que o triângulo UVW é equilátero. O triângulo UVW é o menor aqui, né? Como os triângulos menores que foram formados ali são congruentes, tá? Os triângulos menores que foram formados aqui pela parte de dentro, né? Como eles são congruentes, então nós temos que o segmento do U até W, que é este aqui, né? E o segmento do U até o V e o do V até o W, aqui do triângulo de dentro. Todos eles são iguais, congruentes. Dessa forma, pelo caso lado, temos que o triângulo é equilátero. Então, tem os 3 lados iguais, né? Esse aqui de dentro tem os 3 lados iguais. Porque os 3 segmentos formados são congruentes. Na número 13, um artista plástico desejava utilizar 8 triângulos isósceles, 4 triângulos cinza e 4 rosa, que estão destacados aqui na figura, né? São tamanhos distintos, mas ele queria utilizar com os mesmos ângulos internos. Então, eles têm os mesmos ângulos, mas têm medidas dos lados diferentes, tá? Queria utilizar, então, para fazer aí uma composição, tá? Em razão dos erros em seus cálculos, o último triângulo rosa não pôde ser usado, porque ficou menor que o espaço, né? Ele verificou que o ângulo que restou, que era de 31 graus, está destacado aqui, 31 graus, não era suficiente para que um quarto triângulo rosa fosse encaixado na sua composição. O resultado está indicado aqui na figura do lado, né? Nossa figurinha aqui. Qual é o valor desse ângulo aqui, desses 2 ângulos que estão apontados aqui em cima, ó, tá? Então, como é chamada essa medida, como é o valor dessa medida que está indicando ali para nós neste ângulo? Então, ele identificou esse ângulo, né? Chamou de orto, essa identificação chamada de orto, a medida dos ângulos da base,
de cada triângulo isósceles e de alfa a medida do ângulo oposto. Então, ele identificou as duas como orto aqui, tá? E aqui embaixo, alfa, o ângulo oposto a eles dois, né? E aí calculou, então, como se fosse aquele valor ali uma base e os outros dois os ângulos opostos. Então, ele mostrou assim, ó, 7 alfas igual mais a 31 graus igual a 360. De onde ele tirou esses 7 alfas aqui? Esses 7 ângulos alfa? Das medidas internas que tem aqui, 7 vezes, tá? 7 ângulos alfa. Mais 31, que está aqui destacado, 31 graus, é igual a 360, porque a volta completa, né? Com a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo é 180, tem-se que cada triângulo interno tem 180, tá? Tem-se que 2 orto mais alfa igual a 180. 20 mais 47 é igual a 180. Porque o ângulo alfa, nós chegamos ali à conclusão que 47 graus, né? Então, ele só substituiu aqui. Mais 7 igual a 180. 2 orto mais 47 igual a 180. Então, chegou à conclusão de que o ângulo mede 66,5. Este ângulo orto aqui em cima, né? Para dar certo, ele teria que ter feito esse ângulo um pouquinho menor, aí eles caberiam, o ângulo caberia ainda aqui, o triângulo, né, destacado caberia ainda aqui no espaço, tá? Então, anotem a resposta ali, a justificativa, né, do valor, do como foi feita a continha, e se tiverem alguma dúvida, podem perguntar na aula ao vivo que a gente toma. Na letra B, diz assim, qual deveria ser o valor do ângulo para que o artista conseguisse realizar sua tarefa desejada? Então, nesse caso, é necessário que cada um dos ângulos opostos à base seja de 45. E nós encontramos ele de quanto? 47, tá? Então, se fosse esse ângulo aqui, se ele tivesse sido o alfa aqui embaixo, né, verdinho, se ele tivesse sido de 45, ele teria conseguido colocar os triângulos, certo? Então, como foi 47, não deu certo. Obtido pela resolução, então, seria assim. 2 ângulos orto mais alfa é igual a 180. 2 ângulos orto mais 45, que é a medida que deveria ser, né? 180. Então, o ângulo orto, 2 orto, 135, cada ângulo deveria ser igual a 67,5. Esse ângulo orto aqui, tá? O ângulo aqui, deixa eu destacar então. Então, ele deveria ter feito este aqui de 45 graus e ele fez de 47, né? E esses ângulos orto aqui, que nós encontramos o valor dele, né? De 66,5, ele deveria ser menor, ele deveria ser de pelo menos 67,5, ok? Deveria ser maior, né? Então, maior, o de 66,5 deveria ser maior, 67,5, e o de 47, que deveria ter sido de 45 graus, certo? Então, ele deveria abrir mais um lado para fechar mais o lado de baixo, abrir mais a parte de fora aqui da figura, né? Digamos assim, ele deveria abrir mais aqui para poder ter fechado mais este ângulo aqui. Porque a soma dos 3 deveria dar 180 da mesma forma. Com os 3 triângulos equiláteros idênticos, aqui na número 14, tá? Com os 3 triângulos equiláteros idênticos, né? Construiu-se um trapézio como o representado na figura. A seguir, determine então as medidas dos ângulos formados pelas diagonais e a medida do ângulo C nos segmentos A e B, tá? No ângulo C que está aqui.
no cantinho. Então, como que ele fez o cálculo aqui? Ele determinou a medida dos ângulos, né? Pelas diagonais, ele traçou então aqui as diagonais e conseguiu identificar como seria, porque nós sabemos algumas informações. Nós sabemos que dentro de cada triângulo tem que fechar, por exemplo, 180 graus, certo? Isso já é uma informação já sabida. Então, como que nós podemos identificar ali? Deixa a prof dar uma rasurada aqui para vocês visualizarem. Então, ele mostrou aqui para nós que o triângulo AEC é isósceles. A e C está aqui, ó. Aqui o ponto A, né? Aqui o ponto A. Rabiscar aqui. Aqui o ponto E. E aqui o ponto C. Tá? Então, o que que ele fez? Esse triângulo aqui, entre esses três pontos, ele é isósceles, né? Onde a reta A e C, esta reta aqui, né? AC é a base desse triângulo. Então, esse triângulo aqui tem a reta A e C como base. Nossa, que torto, hein? E aí, sabe-se que a medida dos ângulos aqui dentro, do ângulo E aqui, tem 60 graus, né? Sabe-se isso porque o triângulo é isósceles. Então, como que nós vamos saber a medida dos dois ângulos aqui, entre A, E e C? Tá? Entre A e C. Nós teremos ele de 120 graus, porque temos os dois de 60, né? Temos os dois ângulos de 60, então 60 mais 60, 120. Logo, os ângulos da base do triângulo AEC tem medidas iguais a 30 graus, tá? Então, aqui eu tenho 30 graus e aqui eu tenho 30 graus, certo? E aqui eu tenho 120, ok? Até então é o que nós sabemos. Portanto, concluímos que o ângulo ACB, o ângulo C aqui, ó, entre o ângulo A e B, né? Neste caso aqui, este ângulo que ele está falando, tá? Concluímos que este ângulo é igual a 90 mais, porque nós somamos 60 mais 30. Nós somamos os 30 que tinham aqui já, né? Que nós já tínhamos identificado, mais este aqui de 60. Por que 60? Porque aqui entre o ângulo CEB, ó, esse triângulo que forma aqui na ponta, né? Ele é equilátero. E o triângulo equilátero, ele tem cada ângulo de 60 graus. Então, eu teria 60 aqui, né? 60 aqui e mais 60 ali, tá? Então, ele somou 60, que teria aqui. Deixa eu ver se consegue desenhar um 60 aqui para vocês. Ele desenhou, ele encontrou aqui 60 graus, mais os 30 deste cantinho aqui que nós já tínhamos encontrado, que já tínhamos descoberto. Então, 60 com 30, descobriu-se que o ângulo aqui na ponta é 90 graus, tá? O triângulo CBF é retângulo. Onde está o triângulo CBF? Nós temos um triângulo aqui, ó. C, né? Aqui, B, aqui e F, aqui, tá? O triângulo CBF é retângulo, com um dos ângulos medindo 30 graus, que é o ângulo que nós já encontramos ali, 30 graus, tá? Logo, a medida dos ângulos CBF é de 60 e a medida do ângulo CFD é 180, onde nós temos ali, tirando, né, diminuindo 180 menos 60, nós teremos o 120 que nós já encontramos ali na pontinha, certo? Então, aqui está a descrição da resposta, né? Desculpem se a prof demora para falar ali, para explicar, que a prof está tentando fazer devagar para explicar melhor para vocês também, tá? Então, se ficar alguma dúvida, vocês anotem ali na apostila para a gente retomar nas aulas ao vivo, ok? E o número 15, número 15, que nós estamos quase terminando aqui na página 28, no caso, né? Então, está pedindo também, está indicando um triângulo, né?
um triângulo onde o triângulo ABC é isósceles. Então, aqui nós temos um triângulo com dois lados iguais e a base aqui diferente, né? A base CB. E o ângulo A entre o segmento B e C, o ângulo A que está aqui, mede 30 graus. O ângulo C entre os segmentos B e D, o triângulo BCD, aqui, BCD, esse aqui embaixo, né? É isósceles e tem uma base, no caso aqui a base BD, que é essa daqui, entre o B e o D, né? Determine a medida do ângulo C, aqui destacado, entre os dois segmentos de reta, entre o D e o A. Então, tá pedindo para nós calcularmos qual é o ângulo que está aqui, ó, tá? Então, nas respostas, aqui nós temos o 45 graus e a definição, né? O resultado chegou-se a isso como? Então, o ângulo da base do triângulo é de 75, tá? Porque, como é isósceles, ele tem um triângulo de 30 graus e os outros dois, você faz a distribuição ali, você vai chegar de 75 graus, tá? Que é o mesmo ângulo da base do triângulo isósceles BCD. Então, é o mesmo ângulo da base aqui de baixo, ok? E está dando, então, para nós que dessa maneira, a medida do ângulo é só fazer a diminuição, 180 menos 75, que dá 105, né? Como a soma das medidas dos ângulos internos é de 180, é só fazer, então, a diferença, esse 180 menos a diferença que nós encontramos ali, e nós vamos chegar à medida do ângulo que nós precisamos saber. Então, de 180 menos o 30, que nós já sabíamos qual era, né? Menos o 105, chegamos, então, que esse ângulo vale 45 graus, certo? E a última ali para vocês anotarem a resposta, tá? Na número 16, né? O triângulo que está mostrando aqui para nós, está pedindo para nós identificarmos, né? Que ele foi dividido em 3 partes iguais, pelos pontos S e U. Então, tem 2 segmentos de reta aqui, né? Sabendo que os segmentos PS e PU são congruentes, então os dois lados aqui são iguais, tá? Mostre que o triângulo PQR é isósceles. Então, esse nosso triângulo maior aqui, ele é isósceles, como nós podemos fazer essa identificação, tá? Então, a definição aqui, tá? Como o triângulo é isósceles, os ângulos da base são congruentes, então os ângulos são iguais aqui na base, né? Bem como os ângulos externos, o ângulo U e o ângulo S, que estão formados aqui, também seriam congruentes. Então, pelo enunciado, conseguimos identificar ali, né, a congruência entre o P e SP, entre o R e SQ também. Então, dessa forma, pelo caso lado, ângulo, lado, de congruência de triângulos, temos que o triângulo PUR e o PSQ são congruentes, tá? Porque a prova disso que o triângulo é congruente, é isósceles, é porque os dois, o RP e o QP, né? O R até o P e o Q até o P são iguais. Então, se comprova que esse triângulo é isósceles, ok? Então, essa foi ali o exercício número 16 da página 28. Vou anotar aqui, preciso que vocês tentem fazer aí, então, pelo menos a número 17, a partir da número 17, ali na página 29, até a número 19. São 3 exercícios ali da página 29, tá? Vou anotar aqui para vocês. Um pouquinho. Então, vai ficar ali a página 29 de tarefa para vocês, tá? Página 29, né? Os exercícios ali do 17 até o 19, ok? Fica aí para quarta-feira, né? Na página 29 de tarefa, então, certo? Então, boa semana de estudos e até a próxima aula, ok? Grande abraço da prof aí. Então, tarefa. Nossa, minha letra tava difícil de fazer aqui, hein? Tarefa, né? Então, até a próxima, viu, gente? Grande abraço.